gente, gentileza, não repare, não vai reparar a roupa de ontem com a de hoje. O que que aconteceu? Eu fui gravar a segunda parte fazendo o análise, mas eu gravei só a tela, entendeu? Aí a gente perdeu a tela, tá? Então, eu vou refazer de novo, vou fazer o processo mostrando para vocês como que a gente faz as análises dentro da aba Analise, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui é a nossa loja. Nós já buscamos a nossa loja. Busquei aqui um do 5 a 30 do 6. Busquei os meus pedidos. Essa loja eu vou jogar antecipação nela também. Eu vou colocar aqui o antecipa nela. Não sei se teve antecipação nesse período. Eu peguei aqui o período de 6 meses de antecipa. Já deixei acontecer. Agora, o que eu vou fazer? Foi exatamente na parte em que eu parei com vocês. Eu vou fazer a exportação do arquivo do Excel. Muito importante. O que vocês vão, até mesmo antes de exportar, o que vocês já podem eliminar aqui mesmo nos nossos filtros? Lembre muito, o nosso sistema, ele puxa todos os pedidos. Quando eu filtro aqui na minha aba de pedidos, eu estou puxando todos os pedidos daquele período, certo? O que acontece? Vem pedido pago, vem pedido não pago, vem pedido não enviado. Então, todos os status de pedidos, certo? Então, quando você quer fazer uma análise financeira, pedidos enviados, eles vão dar diferença porque você não enviou eles, certo? Então, vou mostrar para vocês como já remover esses pedidos não enviados. Aqui no status logísticas, a depender do mês que você está fazendo, vão aparecer somente esses status aqui, ó. Entrega não iniciada, perdido, entrega falhou, inválido, coletado. Quando eu filtro só entrega inválido e entrega não iniciada, e eu clico em buscar, todos esses pedidos aqui foram pedidos que sequer foram enviados ao cliente. Então, vocês podem observar que aqui no histórico de rastreio não tem nenhum histórico. Então, esses pedidos, querendo ou não, eles já dão uma quantidade relevante de pedidos, que são pedidos não pagos. Então, já dá 3.000 pedidos ali que você vai ter que filtrar no Excel. Eu já faria a eliminação deles aqui, logo de cara, para ir para a planilha uma quantidade menor para ser analisada. Por que a gente já faz essa remoção? Porque os pedidos, como eu disse, independente do status dele, ele vai aparecer. No entanto, como esse pedido ele não foi enviado, não houve pagamento. Então, aqui você já vai perceber que a diferença ela vai manter o valor. Só que não há por que você cobrar de um pedido que você não enviou. Então, a gente remove eles daqui, certo? Então, daqui a gente já tem certeza que esses pedidos eles não foram enviados. Dentre os outros, pode haver algum que não foi? Pode. E aí, lá dentro, a gente vai fazer esse filtro adequado. Então, aqui, vou selecionar entregues, perdidos, entrega falhou, coletado e cancelado. Todos, exceto os outros dois. E eu vou buscar. Isso aqui confunde muito. Então, aqui nesse primeiro momento, uma coisa que eu já quero deixar bem clara, eu não sei se eu tinha falado no vídeo de ontem, porque como eu gravei 2 vídeos, primeiro, muitas pessoas me perguntam, Janaína, meu faturamento não está batendo com o da Shopee, o valor que você está aqui não bate com o da Shopee. Primeiro, se você estiver fazendo a conciliação considerando as informações gerenciais, nenhum relatório vai fechar. Não existe nenhum relatório dentro da Shopee que feche com as informações gerenciais. Ah, Janaína, mas por quê? Janaína, eu já nem confio nas informações gerenciais. Eu já não basei ele para nada. Para nada, nada, nada. Por quê? Porque lá nas informações gerenciais, o valor do faturamento, ele está considerado o valor do produto, o valor do frete, o valor de desconto da Shopee, o valor de moedas, o valor de desconto do vendedor, que nesse caso deveria sim, mas o valor ele não é certo. Então, ele não vai fechar com as suas informações. E por que isso? Isso aqui também depende dessa outra coisa que eu vou falar. Como que você considera o seu faturamento? Isso é muito importante. Porque para uma pessoa, o faturamento, infelizmente, apesar de existir uma legislação única, isso é considerado. Apesar de existir uma legislação única, uma regra única, para algumas pessoas, o faturamento delas vai ser o custo do produto, custo que o cliente lá pagou pelo produto.
Para outras, vai ser o custo do produto mais frete. Para outras, mais errado ainda, vai ser o custo do produto mais o frete, menos os cupons cedidos pela Shopee. Essas pessoas apropriam de um desconto que não é delas, certo? Então, o que a gente trouxe nas nossas planilhas? Todas as possibilidades para que você forme o seu faturamento. Quando eu anuncio aqui o nosso faturamento nessa aba aqui, qual que é o faturamento que nós consideramos aqui? O custo do produto. Porque é no produto que vai descontar a sua comissão, no produto que vai descontar a sua taxa de serviço, certo? Então, no custo do produto. Se você quer saber exatamente o seu faturamento que está batendo com sua nota fiscal, primeiro é entender o que compõe a sua nota fiscal. E aí fazer um cálculo utilizando as colunas disponibilizadas pelo nosso sistema, fazer um cálculo no Excel ou nas colunas se baseando nisso, certo? Então, atento. Faturamento aqui no nosso sistema é o custo do produto, tá? E atento também aos status do produto, status do pedido, status do produto que você selecionou, para que você esteja ali selecionando exatamente o que condiz com a sua realidade. Outro ponto que também pode haver interferência. Na Shopee, o nosso sistema, o nosso relatório, ele vai fechar mais aproximado ele fecha com o relatório de pedidos. No entanto, o relatório de pedidos, todos os pedidos da Shopee próximos à meia-noite, eles podem cair no dia seguinte. Então, se você for lá na planilha de pedidos da Shopee e na planilha de Minha Renda, que são duas planilhas da própria plataforma, às vezes um pedido está no dia 25 e outro dia no dia 26. Por essa questão de data de solicitação, de data de criação do pedido e data de pagamento. Mesma coisa acontece com o nosso sistema. O nosso sistema ele pode ter essa interferência de valores que são considerando a data e hora em que foi realizado esse pedido. Então, às vezes o pedido ele não está num dia, mas ele está no outro, ok? Então vamos lá. Então aqui eu vou exportar a nossa planilha. Considerando aqui o nosso sistema, ele já tem todas as abas deles já estão, todas as colunas estão ali dentro do nosso Excel. Eu já expliquei elas no vídeo anterior, vocês vão assistir essa aula antes, né? Deixa eu exportar aqui a nossa planilha. Então, aqui está o nosso Excel, certo? Aqui eu vou trabalhar um pouquinho com o Excel, só para deixar ele visivelmente melhor para mim. Então, aqui estão as nossas colunas. O ID da loja, o nome da loja, o pedido, reforçando mais uma vez, o nosso sistema, ele busca por pedido. Por pedido, exatamente. Eu viajando aqui que era por produto. Por pedido. Se você for entrar na planilha de pedidos da Shopee, lá vai aparecer por produto. Se esse pedido aqui foi adquirido 2 produtos nele, ele vai aparecer ID de pedido, produto. No nosso caso, o nosso intuito é identificar os valores recebidos e não pagos por trás do seu pedido global, tá? Então, aqui, pedido. Então, aqui, se você selecionar a quantidade de venda que você teve nesse período. O status do pedido, se ele foi cancelado, o motivo do cancelamento, a hora do pedido, a data de recebimento, o status da logística, rastreio. O que é o nosso Analyse Cash? Como eu disse, ele é a junção de todas as planilhas. Então, aqui a gente vai trazer as 4 últimas atualizações do nosso sistema, da nossa ferramenta. Então, as 4 últimas atualizações do rastreamento, certo? Aqui logo em sequência, a gente vai trazer se ele foi reembolsado. Também a gente vai trazer as atualizações de devolução, então o ID de devolução, caso tenha sofrido alguma devolução no período, motivo da devolução, caso o cliente ele tenha ali recebido solicitada a devolução e tenha detalhado ali o motivo pessoal dele por que ele está devolvendo, rastreio da devolução e a quantidade adquirida. Rastreio de entrega, se caso essa mercadoria ela tenha sido
enviada para você por meio de uma autorização de postagem. E aqui as informações referentes aos custos do produto. O custo do produto, então se eu venho aqui, ó, 485, 735 e 55, ela fecha com o meu faturamento, ó. O meu faturamento, o meu custo do meu produto. A taxa de comissão cobrada pela plataforma, taxa de envio pago, taxa de envio paga pelo comprador e taxa de envio final. O que é essa taxa de envio? Então, eu tinha explicado há pouco, ela é a diferença. Quando eu vou fazer a minha compra, o cliente vai efetuar a compra dele, ele pode pagar aqui 5,16 de frete. Nesse caso aqui, ele teve aquela diferença de frete grátis, o frete dele teria ficado em 25,16. No entanto, chegou aqui, ó, o frete ele deu uma diferença na hora efetiva que foi realizada ali a postagem. Esse valor, ele é ajustado na sua conta, por isso que a gente traz esse somatório aqui, ó, a diferença do frete pago pelo computador pela taxa de envio. E esse saldo aqui é esse aqui, ó, reembolso. Taxa de transação, taxa de serviço. Para quem não sabe, lá dentro da Shopee, todos os pedidos, independente da comissão, elas são divididas de duas formas. A comissão e a taxa de serviço. Então, se a sua comissão é de 20%, 18% vem para a aba de comissão, 2% vem para a taxa de serviço e quando você tiver aquele adicional de R$2, vai ser cobrado aqui também na taxa de serviço. Devolução, reembolso também, quando é pago ao cliente, é retornado ao seu cliente. Voucher do vendedor, se houver. E aqui as 3 colunas de interesse. O que são essas 3 colunas? Exatamente onde que realiza a conciliação financeira, onde faz o confronto financeiro da sua plataforma. O lucro estimado é exatamente o valor do seu produto, menos as comissões e taxas, chegando em quanto que você deveria receber pela plataforma. Já o valor pago é toda a movimentação financeira que houve naquele seu pedido, independente se foi positiva ou negativa. Aqui nessa coluna ele vai somar e diminuir e vai trazer exatamente quanto que entrou na sua carteira, certo? E aqui a nossa coluna de diferença. O que é essa coluna de diferença? Se eu deveria receber R$ 39,19 e recebi R$ 39,19, tá certinho. Eu não tenho que cobrar nada da plataforma. Nessa situação, a minha diferença é 0. Agora, se eu aqui, ó, tinha que receber R$ 39,00 e recebi só R$ 5,00, ele vai considerar uma diferença de R$ 34,00, certo? Aqui, se houve antecipação, então por isso que é importante a gente trazer antecipação, porque ela é deduzida aqui na diferença também. E aqui a gente traz a taxa proporcional. Esse aqui é só informativo, a taxa proporcional de antecipação. E aqui a gente realmente consegue fazer as análises que o nosso sistema propõe. O nosso sistema ele propõe gerar um relatório mais facilitado, onde você consegue identificar os pedidos que têm diferença de valor para os pedidos que não têm diferença de valor. Então, se você considerar comigo, aqui eu tenho 10.731 pedidos. Ó. Quando eu venho aqui e elimino os pedidos com a situação zerada, zerada é o quê? Eu recebi, tá tudo certo. Eu diminuo para 582. Então, eu reduzo a proporção de pedidos em que eu vou ter que avaliar o que está... Na verdade, avaliar o que está certo ou não. Eu reduzo a proporção de pedidos em 582, trazendo somente os pedidos que estão errados. Então, eu removo uma grande parte de pedidos que eu sequer sabia qual que eu tinha recebido, qual que não. Então, o sistema ele já faz esse cruzamento direto. E agora, o que tem que ser feito? O propósito do nosso sistema é exatamente esse relatório. No entanto, a partir de agora, nesses 582, você tem que avaliar situação por situação e identificar qual pedido realmente que você tem que receber da plataforma ou não. Por quê, Jana? Por que o nosso sistema ele já não faz esse vínculo direto? Porque depende de relatórios da sua empresa, porque depende dos seus fechamentos. Por exemplo,
um pedido que foi reembolsado e era para ter sido devolvida a mercadoria para você. Aí agora a gente precisa de que você tenha tido seu controle de estoque para cruzar aqui qual pedido você recebeu e qual não, e eliminar de cobrar da plataforma. Outra situação. Engraçado que esse cliente ele não teve nenhuma devolução, que era uma coisa que eu vou mostrar, depois eu vou gravar essa parte separada para vocês. Pedidos devolvidos, em que o cliente facilitaria o processo. Então, peraí, cortei esse negócio. Então, nessa situação, aqui a gente tem que analisar situação por situação para verificar o que é cobrado e o que não, certo? Então, vamos passar para aqui. O que eu analisaria depois disso? Primeiro, eu venho aqui na minha... Esse aqui eu estou mostrando o meu método, tá? Esse aqui você pode avaliar 1 a 1, você pode avaliar em grupo. Eu gosto de avaliar pelo status da logística. Então, primeiro, eu vou olhar o pedido perdido. Aqui eu tenho um pedido perdido e extraviado. Ele me apresentou uma diferença de 35,19. Ó, houve uma cobrança aqui no meu sistema. Ah, Janaína, como é que eu falo para descobrir qual que é essa cobrança? Simples. Você vem aqui, copia o ID do seu pedido. Espera que puxou. Oi, gente. Eu e minhas 50 mil páginas. Você vai vir aqui no sistema. Você pode vir aqui na Pagamentos, na aba Pagamentos, clicar o número do pedido e dar Enter. Automaticamente, todas as transações relacionadas a pagamento do seu sistema vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Teve uma antecipação restante de 8,10 e teve uma devolução de 35,19. O que pode ter sido essa devolução aqui? A antecipação. Então, a antecipação, sem ser antecipação restante, no momento em que você solicita a antecipação. Então, foi feito um ajuste aqui da antecipação, certo? Então, ali realmente está o valor inteiro para ser recebido, porque aqui foi devolvido esse produto. E aí, o que você pode questionar a plataforma? Aqui, ó, teve exato valor, ó. Teve a antecipação e estornou os 27,09, ó, que foi descontado. Por que deu 27,09? Exatamente aquele cálculo que eu mostrei. Havia entrado 8,10, saiu 35,19. Deu um saldo negativo de 27,09, que parou com o que foi antecipado anteriormente, certo? Então, aqui o seu pedido está totalmente com diferenças. E aí, esse pedido que ele foi perdido, você pode cobrar da plataforma, porque você não recebeu por ele, houve o recebimento, mas houve os descontos posteriores da antecipação, mas você não foi compensado por esse pedido. Então, esse pedido, eu geralmente no meu fechamento, eu marco ele de vermelho para poder associar e para eu poder associar de modo mais fácil e fazer a minha cobrança da plataforma. Então, aqui eu sei que esse pedido aqui eu tenho que cobrar. Deixa eu colocar aqui de outra cor os pedidos zerados, que facilita para eu filtrar aqui. Eu gosto de trabalhar nesse formato com cores. Mas o que é outra coisa que, por exemplo, minha funcionária me xinga demais nessa parte. O que você pode fazer? Classificar. Então, por exemplo, eu realizei os filtros aqui. Aqui só tem os meus produtos zerados. E eu posso colocar aqui, ó, sem diferença. Ou recebidos. Recebidos, certo? Então, aqui eu posso simplesmente vir aqui naquele outro pedido vermelho, cobrar, porque eu sei que é cobrar, perdido. E eu colocar uma palavra que eu associo, porque eu sei que esse pedido está perdido. Então, aqui ele foi extraviado no meio do caminho. Então, aqui vou só colocar os vazios. Então, aqui ele vai aparecer somente os pedidos que eu ainda tenho que analisar. O que mais que eu olho? Aqui, no meu motivo de cancelamento, existem esses pedidos aqui, ó, o vendedor não enviou. Então, são pedidos que realmente não foram enviados da plataforma. Sequer vão ter atualização de rastreio, ó. Não tem atualização de rastreio.
Então, são pedidos que também, além daqueles outros 2, não foram enviados. Eu vou colocar aqui, ó, não enviado. E realmente, aqui é feito análise do financeiro. E uma dica muito importante, não é porque o nosso sistema ele facilita o seu processo que você vai ter a sensação ter a imaginação de que financeiro é feito em 2 minutos. Não é e nem pode ser feito desse jeito. Financeiro ele é cuidadoso. Financeiro você tem que fazer e entender. Porque é aqui que você descobre o que está dando certo e o que está dando errado na sua empresa. Coisas que você não pode mais deixar que aconteça. Então, é feito para realmente amarrar, certo? Então, aqui, vamos ver quantos que já sobraram. Caíram para 534. Então, vamos aqui, status do pedido. Aqui, ó, entrega falhou. Vamos aqui em outro status, ó. Entrega falhou. Entrega falhou, a gente tem 50 pedidos. O que eu gosto de observar? Rastreio atual. Ó, pedidos extraviado, 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 devolvidos. Esse devolvido aqui é aquela mesma situação. Consta que houve a devolução. Na atualização de rastreio, você pode estar falando aqui, você vai acompanhar, você pode acompanhar aqui nas últimas atualizações aonde que esse rastreio está. Se faz sentido estar voltando para a sua empresa ou não. Mas melhor que isso, mais que isso, você tem que ter o controle da sua devolução. Você tem que entender o que está voltando, o que não, por que não. Eu falo isso muito. Devolução é onde você descobre tudo da sua empresa. O que está dando certo e errado nos seus processos. Você descobre o processo que está dando errado, você descobre se o seu produto é bom ou é ruim. Então, devolução, quem não analisa, perde informações valiosas de como ele realmente fazer a sua empresa crescer e manter ela estruturada. Então, porque você vai descobrir, aqui, estou mandando, vou dar um exemplo de sapato que é comum. Estou mandando um calçado aqui, mandei calçado errado para o cliente. Problema na expedição, problema no processo. Sentar com seus funcionários, conversar com essa criatura aqui, está errado. Certo? Estou mandando produto, a forma está errada. O que está com problema? Seu anúncio não está anunciado com os tamanhos exatos. Colocar lá uma tabela de medida. Entendeu? Para deixar de ser perdido esses valores. Outro exemplo. Perdi porque o produto foi danificado no caminho. Erro da Shopee. O produto não pode ser danificado, é responsabilidade dela. Então, você tem que cobrar da plataforma. Então, é identificar aonde que está acontecendo e cobrar por isso. Não só, né, quando for de cobrar, mas se não entender e buscar soluções para essas situações. Outro caso importante no caso das devoluções é ter realmente o controle do que voltou para gerar a nota fiscal de devolução. Muitas pessoas não têm conhecimento de que quando você recebe a mercadoria de volta, você tem direito a ter o imposto pago que você pagou por aquela mercadoria de volta, abatido. Entendeu? Então, todas as vezes que você deixa de emitir nota fiscal de devolução, está perdendo dinheiro. Gosta de perder dinheiro? Eu não gosto, não. Então, emitam a nota de devolução por valor. Certo? Então, aqui a gente precisa ter esse controle. Porque o que acontece? Tá aqui falando que devolveu. Quem disse que devolveu? Tá aqui. Minha cidade é Campinas. Tá, Campina Grande ou Campinas. Mas quem disse que voltou para mim? Eu tive um caso de um cliente que a mercadoria foi entregue 2 quadras para baixo. Se o homem não tivesse lá entregar, sei lá onde é que estava essa mercadoria. Entendeu? Então, isso aqui depende de onde está a mercadoria, depende do seu controle. Então, vou simplesmente colocar aqui. Eu só me ter uma certeza que tá gravando, porque você tá me dando uma. Tá, é só pra ter, porque você tá me dando um tiririco no coração, entendeu? Então, vamos lá. Vamos novamente. Então, estou mostrando para vocês como que eu faço a minha análise. Lembrando que a devolução, como esse cliente não tem devolução, vou gravar uma aba separada para vocês.
Voltando, a entrega falhou. Então, aqui, ó, extraviado, pedido em preparação. Pedido em preparação, sempre interessante lá dentro da Shopee e verificar se realmente esse pedido não houve nenhuma atualização. O que acontece muito? Pedido em preparação, pedido coletado, coletou, sumiu. A transportadora sabe, sei lá o que fez com o negócio. Para de atualizar nos rastreios, porque não atualiza, a transportadora some e não vai atualizar nada. Então, é verificar lá dentro da plataforma se ele foi recebido ou não. Se ele foi recebido ou não, desculpa. Se houve a movimentação dentro dele ou não, para saber se foi coletado ou não. Aqui, o que a gente já tem? Extraviados, ó. A gente tem 3 extraviados, perdidos, ó. Como que tá as diferenças deles? Diferenças altas. Mesma coisa, cobrar lindamente. Cobrar perdido. Eu não tô colorindo mais, porque eu acho que assim vai ficar mais fácil para vocês. Não vai dar aquela sensação de 1 milhão de cor. Certo? Então, vamos lá novamente na nossa entrega. Agora, nós vamos no coletado. Coletado. O que significa o coletado? Então, faltou atualização aqui do ter sido entregue. Aqui, ó, faltou a atualização da plataforma não, da transportadora. Tá falando que tá concluído, tá falando que tá coletado. Coletado é que ainda tá com o processo de entrega em andamento. Vamos verificar aqui nos rastreios se tem alguma situação ali mostrando que tem algumas início de devolução, aqui, ó, retorno iniciado. Isso aqui é atualização direta da plataforma, tá? Então, isso é essa parte em inglês aqui vem da plataforma. A gente está tentando trazer ela aqui para dentro já traduzida. Então, esse aqui também é devolução. Então, ele está com indício que foi devolvido, mas a gente pode ter certeza como? Só com a sua mercadoria. Ou você pode simplesmente cobrar isso aqui da plataforma, que não tem nenhuma informação clara. Cobrar, verificar o que ela vai dizer. Mas, devolução, cuidado de ficar cobrando 1 milhão de coisas sem você saber o que está cobrando ou não. E esse aqui de baixo, diferença também, sem nenhuma situação clara desse pedido ter sido devolvido ou nada. Aqui, ó, foi reembolsado ao cliente. Reembolso sem motivo específico, cobrar sim, cobrar reembolso. Certo? O que eu falo que não tem nenhum motivo específico? Não tem nada falando que devolveu, nem aqui, nem no nosso histórico, certo? Reembolsou ao cliente. Isso, reembolso sem motivo específico. Porque se tivesse devolvido, você deveria receber o quê? Seu produto. Como eu confiro seu produto? Com que chega, certo? Então, cobrar reembolso. Agora, vamos lá na nossa outra data. Qual que a gente vai pegar agora? Cancelado. Vou deixar o entregue por último. Cancelado. Pedido em preparação. Então, a gente tem vários pedidos, ó. Todos esses aqui não tem sequer uma atualização de rastreio. Pode ser confirmado diretamente dentro da plataforma, ou esses aqui, ó, na verdade, ele está pedido em preparação. Pode ser que a transportadora sumiu mesmo. Isso aí é interessante para você saber o que você despachou ou não, se você tiver esse controle do que foi enviado ou não. Um cliente meu tinha, então ele sabia tudo que foi bipado. Então, quando a transportadora tinha possibilidade de sumir assim, ele já sabia. Então, por exemplo, se você não tem, é interessante confirmar lá dentro da plataforma, tá? E aqui, não enviado, vou considerar como não enviado. E agora vamos no nosso último. Aqui, ó, sem estoque, ó, não enviado, ó. Motivo claro aqui, ó, não foi enviado mesmo, ó, sem estoque. Lindo, não foi enviado. Então, observar os motivos aqui. Aqui na nossa última situação, entregues. Todos os pedidos que foram entregues e não foram recebidos. Aqui a gente vai caçar se tem algum motivo aparente. Mesma coisa, verificar se tem algum indício de devolução. Sem indício de devolução. Sem indício. É tudo que tem retorno
Ou a gente pode simplesmente pesquisar aqui, devolução. Perfeito. Temos aqui vários pedidos sem valores, sem recebimento. Vamos verificar como está a diferença. Várias diferenças altas, talvez pode ter uma pequenininha. Pequenininhas, a gente vai avaliar um por um, que eu gosto de avaliar ali dentro o que pode ter acontecido com essas diferencinhas. Vou pegar esse aqui, pode ser frete, pode ser várias coisas. Então, vou pegar as pequenininhas depois e olhar com vocês, mas vamos dar valor às grandes. Primeiro, o que eu olho? Data que foi entregue. Qual que é a data que foi entregue? Data do último rastreio. Rastreio atual. Qual que é a data aqui? Ó? Tudo 65, 6, 6, 6, 7. Quando que eu consideraria? Então, um monte de pedido entregue, não recebi. Quando que eu consideraria normal e deixaria para avaliar mais para frente? Entregas recentes. Demora 7 dias para o cliente receber, verificar se recebeu e liberar? Então, coloca 7 dias para trás da data que você está avaliando. Então, hoje, 31/8, deixa ele até 20/8. Qualquer para trás, SAPEC cobra. Deu ali, fiz uma análise, achei 50 pedidos que possivelmente eu receberia depois. Depois do dia 20, foram entregues depois do dia 20/8. O que você faz? Eu tenho que fazer tudo de novo, Janaína? Não tem que fazer tudo de novo. Você vai copiar esse pedido aqui, a quantidade que você quer rever daqui a uns 20 dias, criar uma planilha só para ela aqui, ó, só com essa informação, salvar, e você vai vir aqui no sistema, no Analise, e vai vir aqui, ó, Upload de pedido, e buscar só essa planilha. Ele vai retornar todas essas informações só como você gostaria. Até anotar para gravar essa aula. Rever pedidos. Certo? Então, esses pedidos aqui, gente, de verdade, tirando os pequenininhos, cobrar tudo. Os pequenininhos não vamos olhar, mas os outros, sem dó nem piedade, quer saber o que aconteceu? Me conta aí por que eu não recebi? Quer saber todos. Quer saber todos. Ai, gente, peraí. Tô na planilha errada. Não vai dar certo mesmo, não. É na planilha de cá. Os outros, ai, gente, esse valor tá fechando. Tô na planilha errada. Então, aqui, ó. Então, todos esses grandes aqui, ó. Deixa eu ordenar aqui. Todos esses, aqui a gente tem muitos pequenininhos, mas ó, valores maiores, ó, todos notificados. Esses aqui, o que a gente pode fazer? Ó? Ah, quero entender o pedido no contexto geral. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é 110,79. Esse aqui, ó. Não peguei esse pedido aqui que tem uma diferença 11,17. Eu vou copiar ele. Vou lá no nosso sistema. Posso colar ele ou no Analise para entender o que aconteceu, ou posso vir aqui olhar por ele mesmo aqui, ó. Deixa eu fechar essa coisinha que é essa aqui. Ela tá deixando eu doida. Deixa eu marcar ela aqui. Então, aqui, ó, o pedido, a gente vai analisar o pedido, ó. O pedido, ele é 73, tem 12 de comissão, 7,43 de taxa, 2,22. Lucro estimado. Então, eu deveria receber isso. Então, realmente está faltando. Pode ser alguma cobrança de frete. Vamos verificar aqui se tem algum valor de frete. Não. Então, realmente, vamos ali ver se teve o que foi cobrado, se teve algum pagamento ou ajuste diferenciado. Deixa eu pegar ele aqui na planilha. Ajuste de devolução, ó. A cobrança aqui, ajuste de devolução. Então, o que você vai verificar? É correto esse ajuste? Que ali não está falando que foi nada devolvido, certo? É correto esse ajuste? Se não cobrar, entendeu?
Aqui no nosso sistema, a possibilidade do pagamento sempre sai aqui, o ajuste de devolução e todos os pedidos que estão relacionados. Se você tiver esse controle, você vai ter, talvez você já vai cobrar ali. Aqui, eu quero saber desses pedidos aqui, todos esses aqui que tiveram esse ajuste. Isso aqui é um fechamento muito interessante de ser feito também com essas cobranças diretas. Então, isso aqui tudo com devolução, ajuste de devolução cobrado. Verificar se é plausível ou não, se não, cobrar. Certo? Vamos verificar outro aqui. Esse aqui. Aqui eu tenho realmente tudo que movimentou a minha conta. Ó. Renda negativa. Ó. Valor cobrado negativo. Entendeu? Tem um valor cobrado negativo nesse pedido. Notificar. Se é uma taxa que não faz jus ali, cobrar. Deixa eu pegar do valorzinho pequenininho, que eu quero pegar do valorzinho pequenininho para ver. Esse aqui. Deixa eu ver nelas também se teve algum ajuste de frete. Valor debitado, ajuste de 96 centavos. Ajuste cálculo correto de comissão ou taxa de serviço 30 de maio. Então, pode ser que todos esses pequenininhos aqui sejam cobrança de ajuste de comissão. Por isso que ajustou. Entende? Então, o nosso fechamento ele é feito para analisar o que ocorreu. Então, tirando os pequenininhos, eu faria a cobrança de todos, tentando entender o que aconteceu. Certo? E é assim que é feita a análise dentro do nosso sistema. O nosso sistema ele é feito para unir as informações e facilitar para você ter um lugar onde você analisa tudo, concilia tudo, analisa tudo e um sistema para você comparar essas informações, certo? Vou fazer a gravação do vídeo depois da devolução e complemento para vocês.